Aqui nesse módulo a gente vai ver como que os OKRs estão inseridos no contexto de uma organização, aonde que eles se encaixam dentro de uma empresa. Então a pirâmide organizacional ele tem esse formato aqui. Eu represento ali com o sol o propósito da empresa, né? Toda empresa, na minha visão, tem que ter um propósito. O propósito, ele responde às perguntas: quem é você enquanto empresa? Para que a sua empresa existe, além de dar lucro ou dar retorno para os acionistas? E principalmente, que falta a sua empresa faria no mundo se ela não existisse mais? As respostas para essas 3 perguntas compõem o seu propósito. Toda empresa, por menor que ela seja, é extremamente importante que ela tenha um propósito definido. O propósito vai deixar claro qual é o valor que a empresa está gerando para o seu cliente, para o seu público, para o mundo e para a sociedade. E do lado direito da pirâmide a gente tem ali os valores, que eu representei ali com uma mão, com algumas estrelas. Os valores, eles dizem o que vale, afinal de contas, na empresa. Quais são os comportamentos esperados, como é que as pessoas se comportam dentro de uma organização. Os valores ajudam a nortear, a embasar a forma que as pessoas vão atuar em conjunto dentro de uma organização. E ali no topo da pirâmide a gente tem a visão. A visão, ela responde para onde a empresa quer chegar mais longo prazo. Qual é o estado futuro desejado dessa empresa? E aí a gente pode estar falando de 3 anos, 5, 10 ou até 15 anos, dependendo da empresa, dependendo do ambiente que ela se encontra. E abaixo da visão, na pirâmide organizacional, a gente tem as estratégias. As estratégias são as prioridades amplas definidas por uma empresa em reconhecimento ao seu ambiente operacional. São as prioridades que vão ajudar a perseguir o propósito e a visão da empresa. As estratégias são respondidas através de perguntas como: quem é o meu cliente? Qual é o meu posicionamento no mercado? Como eu me diferencio dos meus concorrentes? Quais são os meus principais motores de receita hoje e no futuro? Quais as principais incertezas do meu negócio? Quais as principais forças do meu negócio? Quais os grandes desafios que eu tenho? Tudo isso vai definir as suas estratégias. E a estratégia pode ser algo que diz respeito a 1 ano, 2 anos, 5 anos, novamente depende da sua organização. E logo abaixo das estratégias, ali da nossa pirâmide organizacional, a gente tem os objetivos. Vejam que também os objetivos estão conectados à estratégia. Os objetivos são de mais curto ou médio prazo. Então, dada as estratégias macro da empresa, a empresa define, junto com seus times, junto com a sua liderança, os objetivos a serem atingidos para cumprir com a estratégia da empresa. E se você lembra das primeiras aulas, a gente falou que os OKRs eles ajudam exatamente a transformar a estratégia em ação e resultado. Então veja que na pirâmide, abaixo dos objetivos, a gente tem as iniciativas. As iniciativas são todas aquelas atividades do dia a dia que as equipes estão fazendo. Podemos falar aí que são os projetos, as tarefas, as atividades, os procedimentos, o BAU, né, o Business as Usual, o suporte, enfim, todas aquelas atividades que acontecem dentro do dia a dia das empresas. E olha só a importância da gente definir os objetivos antes de definir as iniciativas, né? Em geral é muito comum as empresas priorizarem projetos, priorizarem backlog de atividades, priorizarem desenvolvimento de produtos. Agora, que objetivo no fundo eu quero conquistar com essa montanha de projeto, com esse tanto de trabalho que a gente faz no dia a dia? Então, quando a gente define os objetivos de maneira alinhada à estratégia, isso se torna muito mais eficaz para aí sim a gente escolher o projeto certo, o produto certo, a tarefa certa, no momento certo para a empresa. Uma das maiores inovações que o OKR traz em relação a outros modelos mais antigos de gestão de meta são as cadências. As cadências são períodos de tempo que você define para atingir as suas metas e os seus objetivos. Então nessa imagem aqui a gente tem um modelo que é bastante usado, que é o que eu chamo de cadência dual. Ali você vê numa linha mais alta uma cadência estratégica, onde a empresa define, por exemplo, os seus OKRs num período de 1 ano, por exemplo, e numa linha mais abaixo você vê uma cadência tática, onde as equipes definem os seus OKRs numa cadência menor, por exemplo, de 3 meses. Você não precisa usar exatamente essas cadências aqui, talvez a sua cadência estratégica para a empresa possa ser menor, possa ser de 6 meses, e talvez a sua cadência tática dos times pode também não necessariamente ser sempre de 3 meses, pode ser de 2 meses, de 4 meses. O que vai definir o tamanho do seu ciclo é justamente
a estratégia da sua empresa, justamente o seu mercado, o quanto volátil o seu mercado é, o quanto de mudanças acontecem dentro de um período de tempo. Então, a melhor cadência de OKR é aquela que melhor se adequa à volatilidade e à incerteza do seu ambiente. E você pode estar se perguntando, mas quantos OKRs eu devo definir, por exemplo, para a minha equipe dentro de um período de 3 meses, por exemplo? A minha recomendação é que você pense em ter foco. Menos é mais. Então, uma recomendação que eu trago para você aqui é que você não defina mais que 2 ou 3 objetivos e cada objetivo não mais que 2 a 4 key results cada objetivo, né? E por que essa quantidade limitada, né? Imagina que você defina lá para um trimestre, por exemplo, 10 objetivos e cada um desses 10 objetivos tenha lá 10 key results cada um. Então, a gente está falando aqui de 100 metas, né? 100 metas para serem atingidas dentro de um trimestre, que muitas vezes é humanamente impossível. Então, como eu falei no começo do curso, o OKR vai te trazer foco. Você vai precisar sentar com a sua equipe, sentar com as pessoas da sua empresa e discutir o que é mais importante, qual é o resultado mais importante que a gente quer chegar nos próximos meses.